Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento a que me estejam a ver. Bem-vindos aqui à vossa sexta lição aqui da oficina da Universidade, concretamente o programa do Diplomata de Topo, que tem a ver essencialmente com discernimento, tem a ver aqui também com correta comunicação, tem a ver com um conjunto de valores e princípios que vocês podem absorver para melhor se envolverem no mundo complexo em que estamos inseridos, em que há diferenças culturais e em que vocês, trabalhando este conjunto de técnicas, conseguirão perceber muito melhor e discernir muito melhor, digamos, não só a vossa própria essência, o vosso próprio caráter, o conjunto de valores e princípios que têm, como perceber aqueles valores que são valores essenciais das sociedades, transversais a todas elas, e aqueles que são mais mundanos, ou seja, aquilo que é o direito natural, aquilo que é o direito positivo, mas perceber isto de um ponto de vista da cultura onde estão inseridos e das relações sociais que têm, ou seja, do ponto de vista sociológico. Ou seja, perceber o direito do ponto de vista sociológico, perceber essencialmente as diferenças de culturas e como é que isso é importante. Hoje trago aqui um tema que pode parecer fora da caixa, mas que tem tudo a ver, que é a questão da água e do elemento líquido. Ou seja, caráter, transformação e vibração positiva muitas vezes atingem-se a capacidade de perceber porque é a vibração. A forma como nós vibramos é a forma como aceitamos os outros, porque é a forma como nós estamos relacionados connosco mesmos. Quando nós percebermos a íntima ligação entre a nossa essência e a realidade do outro, e dos outros e do coletivo, perceberemos rapidamente como mudanças internas impactam a minha relação com o coletivo. E, portanto, o caráter, a transformação e a vibração positiva têm tudo a ver com se eu ingiro mais líquidos ou menos líquidos, se sou mais rígido ou menos rígido, se isso traz dentro de mim uma maior flexibilidade ou uma menor flexibilidade. E a água ajuda precisamente nesse elemento. Portanto, aqui a mensagem central é focar no caráter e não na reputação e, portanto, perceber que quando nós trabalhamos sobre nós, sobre a nossa essência, sobre aquilo que são os nossos valores, os nossos projetos, quando nós comunicamos a partir daquilo que são as nossas ideias e os nossos focos e não a partir daquilo que é apenas confirmação de realidades externas ou até, ainda mais grave, acerca de pessoas que não têm interesse, falar de pessoas não traz nada de novo para a minha vida, não me acrescenta, não acrescenta à vida do outro, serve apenas para criar conflito e leva-me à tal ideia egoica de comparação de pessoas que não interessa, porque cada um está a viver a sua própria evolução e interessa relativamente ao dia de ontem o quão essa pessoa já evoluiu, o quão ela se transformou em relação à sua versão do dia de ontem, isto em cada pessoa, e portanto não interessa comparar pessoas, interessa comparar percursos, caminhos, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu fui, o que é que eu sou e o que é que eu irei ser dentro daquilo que é um caminho, e isso é focar no caráter e não na reputação. Depois a transformação interior constante é um caminho para o bem-estar, quanto mais a pessoa se transforma, mais bem-estar tem, mais bem-estar transmite ao outro, e assim como beber água, o autodesenvolvimento limpa, restabelece e fortalece a nossa própria essência. Ok? Portanto, esta é a mensagem central desta lição hoje, desta sexta lição aqui do diplomata, jurista e estudante de topo. Ok? Basicamente é isso. Então, as teorias relacionadas, aqui temos Aristóteles. Aristóteles refletiu muito sobre caráter moral e virtude, como um aspecto absolutamente essencial para compreender o outro e a realidade que nos cerca. Carl Rogers traz muito a autenticidade e o autoconceito, que também são aqui valores importantes. No caso de Daniel Goleman, volto mais uma vez a falar da inteligência emocional, que é um aspecto absolutamente essencial, é percebermos que a inteligência não é só do ponto de vista mesurável, de um ponto de vista da nossa capacidade de resolver questões teóricas, também tem a ver com a forma como lidamos com os nossos sentimentos, com os sentimentos dos outros e como reagimos perante situações de desafio ou dificuldade, e é sobretudo disso que fala o livro do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Alasdair MacIntyre tem aqui a ética das virtudes, e aquilo que, no fundo, cultura das virtudes e daquilo que é correto nos traz depois também a nível de fortalecer e formar aquilo que é a nossa ética, que é estar à altura daquilo que nos acontece e sabermos lidar. Tomás de Aquino, que fala precisamente das leis naturais ou da lei natural por oposição à lei positiva, que no fundo é aquilo que estávamos aqui a falar, e Abraham Maslow, que tem a ver também com a autorrealização como topo.
perceber que nós estamos numa base de pirâmide de sobrevivência e que a partir daí vamos trabalhando os nossos valores para evoluir nessa escala até atingir objetivos que se vão, digamos, ultrapassando a si próprios numa escala evolutiva até atingirmos aquilo que é a autorrealização como valor máximo ao topo, digamos assim, dessa pirâmide de valores, ok? Portanto, ao percebermos que todas estas teorias informam aquilo que estamos aqui a trazer, ficamos a perceber melhor também onde é que podemos estudar e aprofundar os nossos temas. Depois continuar então aqui com os exercícios. Se vocês já sabem que eu trago sempre um exercício para cada lição. Esta lição não seria diferente, esta sexta lição não podia ser de forma diferente. E portanto vamos aqui no fundo um exercício importante que é caráter versus reputação. Ou seja, perceber que uma coisa é caráter, outra coisa é reputação, e aquilo que nós queremos trabalhar sempre e que nos faça crescer é sobretudo o nosso caráter, e que é aquilo que nós somos, não é? O caráter é aquilo que nós somos para nós mesmos e aquilo que nós sabemos que são os nossos próprios valores, e a reputação é a forma como os outros nos olham, é a avaliação que a sociedade faz acerca daquilo que nós somos e dos objetivos que nós atingimos ou não. Portanto, é sempre uma visão externa, é sempre uma visão limitadora, é sempre uma visão de comparação. Os outros comparam-se a nós e colocam-nos acima ou abaixo de acordo também com a sua própria posição, e é sempre algo que verdadeiramente não tem a ver com a nossa evolução pessoal, que não tem a ver com aquilo que é a nossa transformação da nossa essência e de uma evolução também dentro daquilo que são os nossos valores e a nossa essência. Portanto, quando nós trabalhamos em nível de reputação, estamos a um nível superficial. Quando trabalhamos a um nível de caráter, estamos a um nível profundo de autoconhecimento, de evolução, de transformação, que é aquilo que verdadeiramente queremos atingir. Então, o que é o caráter para si? O que é que você considera como sendo o caráter? Se já priorizou a reputação sobre o caráter, em que situações, em que contextos? E muitas vezes isto acontece sobretudo pelos desafios profissionais nos quais estamos envolvidos e pelos meios nos quais trabalhamos, porque nem sempre estamos a trabalhar em situações em que tenhamos essa autonomia e possamos efetivamente encontrar equilíbrio, e muitas vezes temos que sobrepor a reputação ao caráter, e também é importante perceber isso, em que momentos é que isso aconteceu e quando é que priorizou. Isso deve ser a exceção e não a regra deve ser priorizar o caráter sobre a reputação. Como é que o caráter influencia a sua vida, ou seja, em termos concretos e práticos, em situações de desafio diário, quando é que o caráter acaba por ser importante? Isto também tem a ver com situações de inteligência emocional e que são aqui importantes de refletir e frisar. Portanto, registar as reflexões e fazer um diário pessoal a partir do qual consiga estabelecer aqui um conjunto de regras e princípios com os quais trabalha e com os quais evolua. O exercício 2 já tem a ver com uma outra coisa que tem a ver já não com a identificação do que é caráter e do que é reputação, mas sim com uma prática de virtudes diárias. E aqui então vai ter que escolher praticar uma virtude, e aqui vai trabalhar essa virtude. As virtudes que damos aqui para trabalhar são a honestidade, a coragem e a compaixão, ou seja, estas 3 virtudes são aquelas que nós consideramos como importantes aqui na prática das virtudes, e vai fazer uma reflexão de uma semana para cada uma delas, da honestidade, da coragem e da compaixão, fazer essa reflexão após uma semana, e depois vai responder a esta pergunta: como a prática afetou o seu bem-estar, não é? Portanto, essa prática da honestidade, essa prática da coragem, essa prática da compaixão, que é algo que vai fazer ou que vai exercer, ou seja, vai dizer aquilo que pensa a partir daquilo que é um critério de crescimento pessoal, vai ter coragem de desenvolver determinado tipo de atitudes que não teria e que tem a ver essencialmente com o seu desenvolvimento pessoal ou com algum projeto pessoal em que esteja envolvido, e finalmente também a prática da compaixão, ou seja, ser capaz de chegar ao outro que está em dificuldade e também fazer alguma coisa em prol do outro. Vai fazer essa reflexão semanal durante 3 semanas e vai depois refletir, ou seja, 15 dias, 15 dias, 15 dias, ou seja, cada uma destas 2 práticas terá uma semana e depois a reflexão, o que dará os 45 dias, voltando depois a repetir. Ou seja, aquele esquema dos 90 dias que eu venho aqui já trabalhando como prática regular. E depois, como é que essa prática afetou o seu bem-estar e como é que tudo isto também construiu aqui um bocadinho a sua evolução. O exercício 3 é autoconsciência e transformação. Aqui as frases que são importantes para você trabalhar e depois registar por escrito através do tal diário é que crenças moldam o seu caráter, ou seja, descobrir, analisar e aprofundar quais são as crenças que estão por baixo e por trás do seu caráter, como é que pode ser mais autêntico no desenvolvimento de determinado tipo de estruturas internas,
qual é a próxima etapa da sua evolução pessoal. Portanto, quais as crenças que moldam o seu caráter, como é que pode ser mais autêntico e qual é a próxima etapa da sua evolução pessoal, tendo em conta que tem esse plano pessoal de evolução e que o deve registar por escrito e, portanto, também ter essa noção e perceber qual ela é, para ter aqui também um planejamento a tempo real acerca daquilo que é a sua evolução atual e dos objetivos que ainda pretende atingir. E tudo isto permite não só conhecer e moldar o seu caráter, perceber como é que ele pode ser mais autêntico e ao mesmo tempo criar aqui uma situação de sucessão de planos, digamos assim, de evolução pessoal e transformação. Planear e registar todas estas ações práticas, ok? Depois criar a sua rotina de evolução, registar as suas intenções por escrito, é um aspecto aqui muito importante ou essencial. Para além do registro das suas intenções por escrito, criar um hábito por 15 dias e depois repetir isto 15 dias mais 15 dias na prática dos 90 dias. No fundo, aquilo que eu estava a dizer há pouco. Estabelecer aqui uma evolução entre as várias situações e incorporar isso também na sua vibração diária em termos daquilo que é o seu planejamento pessoal. Finalmente, e após todos estes trabalhos e planejamentos pessoais, queria aqui concluir, através aqui de uma conclusão final acerca desta nossa lição número 6. O caráter é a essência da nossa transformação, não deve viver de reputação, viva antes de verdade. Como a água renove-se continuamente, daí a ideia inicial da água, conecte-se com as suas vibrações positivas do universo para assim evoluir mais rapidamente e atingir os seus objetivos de uma forma mais consistente. Espero que tenham gostado da lição de hoje, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.